O nome do Senhor. Boa noite, amados irmãos, eleitos de Deus. Graça, misericórdia, amor e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor Anderson Nogueira, da Comunidade Cristã, Missão Evangélica. E estou aqui na Tijuca, junto com os meus irmãos em Cristo, presencialmente, e você aí online, nesta oportunidade de oração, intercessão e sempre o estudo da palavra de Deus, que é a base para todas as coisas. Jesus ensinou que se as palavras dele permanecerem em nós, então a nossa oração será eficaz, nossa oração será ouvida. Então, ovelhinha amada, pegue aí a sua Bíblia nesta hora, desligue a televisão, tira da Globo Lixo, bota aí só coisa boa dentro da tua casa e certamente haverá bênção na tua vida, em nome de Jesus. Daqui a pouco vamos orar, nós temos uma lista de oração para pedir, buscar a Deus uns pela vida dos outros, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está no nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Este é um canal de graça, de misericórdia, de estudo bíblico, de crescimento na palavra de Deus. Nosso ministério é um ministério da palavra. Nós cremos neste valor da meditação, da reflexão, do ensino, do fazer discípulos, como Jesus nos ensinou. E como fazer discípulos sem o estudo da palavra? Como guardar puro os nossos caminhos sem a palavra de Deus? Como iluminar os nossos passos sem a lâmpada para os nossos pés? Então, você que está no nosso canal, muito obrigado por aí estar. Ative o sininho, seja membro do nosso canal, inscreva-se. Seja também um missionário, um evangelista, leve esta palavra a outras pessoas, faça esta palavra chegar a outras vidas, sendo você um abençoador, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui no Facebook, Anderson Nogueira Bispo, todos os amigos, sejam muito bem-vindos. Compartilhe esta live, compartilhe a mensagem desta noite. Nós, pela segunda vez, hoje, vamos estudar o Salmo 121, que é um salmo de peregrinos, salmo de romagem, os perigos da estrada e sempre a promessa e a garantia da proteção do nosso Deus. Então vamos mergulhar nesta palavra bendita e maravilhosa e depois vamos orar a Deus. Já prepare aí os seus pedidos de oração, já manda para os grupos, para as famílias, para os amigos, irmãos do trabalho, distribua isso para todo mundo, compartilhe para todos os lugares. Vamos fazer o que é bom correr, vamos fazer o que é bom ser divulgado, uma boa palavra, um bom estudo, uma boa teologia, uma boa doutrina. Nós jamais subimos ao altar da igreja sem estudar, sem pesquisar, sem trazer um assunto relevante, bíblico, inspirado de Deus, jamais. O altar da igreja não é lugar de neófitos, não é lugar de achismos, de opiniões meras, é lugar de revelação, iluminação de olhos, estudo bíblico, uma boa exegese, uma boa hermenêutica e uma palavra de Deus pregada pela unção e inspiração do nosso Deus. Amém? Assim estamos em perfeita vitória. Então abra aí a sua Bíblia, por favor, no Salmo 121. Vamos falar hoje, Deus não dorme. A vigília eterna do guarda de Israel. Vamos ensinar como a proteção divina abrange cada momento e a eternidade, do socorro circunstancial ao espiritual. Uma palavra maravilhosa. Você sabe que há um cântico deste salmo, eu estava vendo hoje mesmo
um judeu messiânico ministrando o cântico desse salmo para centenas de pastores num evento evangélico, e foi lindo ouvir esse salmo cantado no hebraico, a língua original, em nome de Jesus. Então vamos lá, Salmo 121, versículos 6 a 8, diz a palavra de Deus: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, querido Deus, abrimos a tua palavra para aprender de ti, para seguir a luz da tua palavra, o ensino transformador da tua palavra, para viver o poder transformador da Escritura Sagrada. Deus, milhares e milhares de anos, esta palavra tem transformado vidas, tem estruturado histórias, tem aberto caminhos no meio de mares e desertos, tem feito grandes sinais e maravilhas na vida de todos aqueles que acreditaram, aqueles que agarraram firme esta palavra, guardaram-na no coração, para não pecarem contra ti. E aqui estamos, Pai, nós, no século 21, tantas notícias aterrorizantes, tantos problemas nesse mundo, há tantos algozes que lutam contra a fé, mas ao mesmo tempo, Pai, esta palavra corre, esta palavra é veloz, esta palavra cura, transforma pessoas, transforma realidades, dá nova visão, uma cosmovisão para a vida, transforma sentimentos, emoções. Esta é a palavra sagrada de Deus. O mundo sempre tentou, mas a palavra sempre venceu. Queremos então, ó Pai, pautar cada passo da nossa peregrinação no ensino e na sabedoria desta santa e sã palavra. Oramos em nome de Jesus e a igreja amada, família na fé, os milhares de anjos aqui presentes e também pela internet, todos digam amém e amém. Louvado seja. Obrigado, amados, louvado seja. Família amada, santos de Deus, abençoados em Cristo Jesus. Enquanto estamos aí ornamentando o nosso templo para o Natal, para esse mês maravilhoso, é uma alegria poder estar aqui, ministrando a palavra de Deus e tendo já um momento de oração e fé com os amados irmãos, as ovelhinhas benditas do Senhor. O Salmo 121 é conhecido como o Salmo do viajante, do peregrino. Foi uma canção de esperança, uma canção que nutria a esperança e a confiança para tantas caravanas e tantos peregrinos que empreendiam uma árdua jornada rumo a Jerusalém, a cidade santa. Então, eles vislumbravam os montes, vislumbravam o caminho em direção a Jerusalém, empreendiam aquela jornada. E nela enfrentavam muitos perigos. Haviam vales escuros, haviam montanhas rochosas, íngremes, perigosas, haviam víboras peçonhentas, feras selvagens no caminho, a constante ameaça de assaltantes espreitando nas cavernas. Na época não roubavam celular para tomar cervejinha, como hoje o governo tanto incentiva,
mas haviam muitos assaltos e muito perigo. Então era uma jornada perigosíssima. Além disso, haviam os desafios impostos pela natureza. Pela manhã, um sol escaldante. Você imagina o que é caminhar debaixo de um sol muito forte, até mesmo áreas desérticas. E à noite, um frio cortante. Você imagina o sistema imunológico como sofre com isso? Então, os desafios eram muito grandes. Isso não é diferente da nossa vida hoje. Nós enfrentamos em nossas diversas jornadas da vida, nessa peregrinação rumo a Jerusalém celestial, pois todos nós estamos numa caminhada. Você sabe que a palavra vida, se você tira a letrinha V, fica ida. E nós estamos numa ida em direção a Jerusalém celestial. Também enfrentamos muitos riscos, muitos perigos, muitos ventos contrários, muitos vales escuros, muitas armas forjadas contra nós, contra a igreja de Jesus, perseguições. Vivemos num mundo de muitos desafios, contas a pagar a todo instante, questões financeiras. Temos visto uma demanda de muitos empresários para o Paraguai, saindo do Brasil, devido à política econômica absurda, nefasta, de um governo nefasto, um regime nefasto. Temos visto diversas pessoas quebrando. Então são muitos perigos, violência numa crescente absurda. As pessoas saem às vezes com medo de casa, assaltos, problemas, cidade grande. Então, nesse cenário de vulnerabilidade, aqueles peregrinos erguiam os olhos para os montes e clamavam: de onde me virá o socorro? E a resposta inabalável, poderosa, forte, tremenda do Salmo não encontrava guarida nos recursos humanos, mas de uma fonte muito mais elevada e muito mais segura. A resposta apontava e aponta para a segurança que vem do próprio Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, o Salmo 121, versículos de 1 a 5, você tem aí agora projetado na sua tela para acompanhar. Diz a palavra: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Deus seja louvado. Nós destrinchamos e dissecamos esses 5 versículos semana passada. Você encontra a mensagem Peregrinos da Esperança, sexta-feira passada, em nosso canal do YouTube. Então, ovelhinha amada, este texto é profundamente reconfortante. De todo o saltério, é um dos mais reconfortantes. Alguém que esteja num leito de enfermidade, alguém que esteja em momentos de profunda incerteza na vida, este salmo vem para falar de forma poderosa e direta sobre a proteção divina de Deus ao seu povo nestas jornadas difíceis e incertas que tantas vezes a vida nos coloca diante.
E é mais do que uma promessa distante. Esse salmo é a garantia de que não estamos sozinhos. Deus não é um Deus panteísta, que está distante, que deu a corda no mundo como alguém que dá a corda no relógio e depois deixa o relógio trabalhando sozinho. Deus não deu corda no mundo e nos abandonou. Claro que não. Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus presente. Davi disse: porque tu estás comigo, eu não temerei mal algum. Então esse salmo nos garante, muito mais do que uma promessa distante, a presença de Deus. Então não importa o quão perigoso ou incertos sejam os caminhos à nossa frente, Deus vela por nós. Aprendemos a andar com sabedoria, aprendemos a não provocar perigos, aprendemos a não tentar o Senhor nosso Deus. Buscamos andar com sabedoria. Tem lá o Provérbios que diz: o prudente vê o mal e se esconde, o simples passa adiante e sofre a pena. Então, já partindo do princípio de que todo cristão segue esses ensinamentos de prudência, de sabedoria, andamos à plena luz, não nas orgias e bebedices da noite, não tentamos o Senhor nosso Deus, buscamos andar sempre com sobriedade, longe, nos abstendo de toda forma de mal. Então, partindo desse preâmbulo, desses princípios cristãos, nós não andamos, nem devemos andar com medos. Devemos confiar no Senhor que vela por nós. Então, a proteção divina é ininterrupta, ela é abrangente, ela é eterna, sobre a vida de cada crente. A proteção divina cobre todas as circunstâncias, desde o presente até a eternidade. O salmista está com isso declarando de que Deus é o nosso guarda, Deus é o nosso guarda constante. Ele atua em todos os momentos e em todas as dimensões da nossa existência. Nós não estamos sós, nós não fomos abandonados. Deus está presente em nossa vida. Às vezes há momentos que há uma sensação de que estamos sozinhos, mas jamais estaremos. Talvez José, por algum momento, possa ter sentido o peso de estar naquela masmorra preso por 14 anos, abandonado pela família, pelos irmãos. Não é verdade? Talvez Moisés tenha sentido o peso de ter ficado 40 anos como fugitivo no deserto de Midian, porque havia saído do Egito, mais 40 atravessando o deserto do Sinai, e tantos outros personagens bíblicos, talvez tenham sentido o peso da luta, da fuga, da espada, do fogo, das muralhas, dos soldados inimigos, e tantas questões, mas todos eles tiveram uma experiência com Deus, todos eles viram a mão da graça de Deus, todos eles receberam as asas do Senhor guardando, os olhos do Senhor velando, os ouvidos do Senhor abertos à súplica, a mão de Deus conduzindo, de tantas formas soberanas e sábias, que tem conduzido o povo dele, povo de Deus, desde a criação até os dias de hoje. Você veja, amados, que tanto o povo de Deus, em termos do povo judeu,
Um povo foi tão perseguido, tão maltratado, que sofreu um holocausto, e até hoje, e hoje especialmente, há um antissemitismo crescendo no mundo, e é óbvio, nos torna isso óbvio, de que Deus ainda tem um plano especial de chamar muitos dos nossos irmãos judeus para o seio da igreja cristã, sarados, convertidos em Cristo Jesus. E como esse povo tão frágil tem sido preservado há milhares de anos, milhões de anos, e como a igreja de Cristo em Jesus, nosso Senhor, perseguida, morta muitas vezes, de tantas formas horrendas, atravessou os séculos e chegou aos dias de hoje como uma igreja pujante, poderosa, e em países que quanto mais é perseguida, mais cresce para a glória e honra do nosso Senhor. Isto é a prova cabal, constante, poderosa da proteção daquele que é o guarda de Israel, daquele que não dorme. Tantos governos, impérios, personalidades da guerra passaram, morreram, ficaram para a história, mas a igreja de Jesus e o povo de Deus prevalecem, e não haverá quem possa impedir, porque Jesus é o Senhor dos senhores, Jesus é o Rei dos reis, Jesus é o único que é digno de todo louvor e de toda glória. De Jesus, do seu trono de justiça, procedem a verdadeira justiça e misericórdia para todos aqueles que nele creem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pastor, que tipo de socorro o Senhor pode nos dar? Diga-nos. Olha, especialmente há dois socorros de Deus. É o socorro, primeiro, circunstancial. Veja o Salmo 121, versículo 6. Ele diz: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Então você note que Deus criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Ele está falando de tempo, das horas do dia e da noite. Está falando de momentos, circunstâncias, algo passageiro. Então o socorro de Deus, ele é circunstancial. Ele nos protege de intempéries, de perigos do dia, de ameaças invisíveis da noite. Isso significa que Deus nos socorre em todas as circunstâncias da vida, em meio aos inúmeros desafios, às mudanças da vida. O nosso Pai está conosco, guardando-nos do calor do dia, do perigo da noite. Deus nos socorre circunstancialmente, dia após dia, mês após mês. Louvado seja. No calendário lunar de quem escrevia sobre a noite, está remetendo a mês após mês. Deus nos protege, irmãos amados, Ele está conosco. Então, se você está numa tempestade nesta noite, se você está enfrentando aí ondas bravias, se você está diante de questões que se levantaram, amados, essas questões são momentâneas, são passageiras, circunstanciais, restritas, e Deus está cuidando da tua vida, Deus está presente na tua vida. Ele não abandonou o seu povo de dia para que o sol não os molestasse, Ele não abandonou o seu povo durante a noite para que os perigos invisíveis noturnos não os assaltasse. Ele está presente todos os dias, de sol a sol, dia a dia, de noite a noite, lua a lua, para guardar, para livrar, para proteger, com a mão sobre a vida do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então,
não permita que circunstâncias, não permita que coisas momentâneas, temporais, retirem você do equilíbrio, retirem a tua esperança. Amado, tudo passará, mas a palavra vai permanecer. Nada vai mudar a tua posição diante de Deus. Ela está segura, ela está firme. Deus está sentado no seu trono. Então descanse no Senhor. O socorro de Deus é circunstancial, o socorro de Deus também é espiritual. Versículo 7 diz a palavra do Senhor: o Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. Eu creio nesta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Guardará a tua alma. Então, esse socorro é de natureza profunda e essencial para a nossa vida. Amados, o que adiantaria ter um socorro, um alívio circunstancial, mas não ter a nossa alma guardada, não ter a fonte da nossa vida, nosso coração guardado, não ter a nossa mente equilibrada, guardada? O que adiantaria ganhar o mundo e perder a alma? Ganhar as circunstâncias e perder o eterno? O que adiantaria ser um costureiro do efêmero enquanto o interior eterno apodrece e se perde? Então Ele também é o guarda da nossa alma, Ele é também o guarda da nossa essência, da nossa vida. A nossa jornada rumo a Jerusalém celestial está repleta de males que conspiram contra nós. O diabo, com as suas astúcias, nos espreita. O mundo, com os seus esquemas, nos odeia. E o pecado, com os seus ardis, nos seduz. Então nós temos, de um lado, o adversário da nossa alma. De outro, nós temos o ódio do mundo contra Cristo e a igreja, como a história mostra até os dias de hoje. De outro lado, nós temos perante nós o pecado, a nossa própria carne. Talvez o nosso maior inimigo seja a nossa própria carne, a sedução da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. As pessoas criam laços para se jogarem. E nós precisamos estar atentos a essas frontes de batalha, porque nós temos muitos adversários. Entretanto, precisamos, de forma recorrente, diária, buscar a proteção do Senhor, o perdão de Deus, a salvação pela graça em Cristo Jesus, depositar a nossa esperança nele. A palavra diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, a salvação, a proteção eterna, não é por causa das boas obras, mas é para a prática das boas obras. Então, quem foi salvo, quem tem esse Deus que guarda eternamente, ele vive praticando boas obras. Ou seja, do circunstancial ao eterno, nós temos uma jornada segura em Deus, nós temos uma caminhada voltada para a graça de Deus, nós temos os olhos fixos nesse Deus que livra, Deus que salva, Deus que guarda, Deus que começa a boa obra e a termina. Esse é o nosso chamado, é não desviar os olhos nem para a direita, nem para a esquerda, mas diante de nós dizermos: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Louvado seja. É isso, amados. As pessoas nessa questão do socorro espiritual se perdem.
e buscam a magia nele. Você se lembra de Saul? Saul, o primeiro rei de Israel. Ele disse: olha, já que Deus não me fala por profetas, Deus não me fala por sacerdotes, eu vou lá procurar uma feiticeira. E foi lá consultar o capeta. O escritor acreditava realmente que era Samuel, mas o texto deixa claro que não era, porque o que aquele espírito enganador falou não se cumpre. Nenhuma palavra de Samuel caiu, diz a palavra de Deus. Ali era um espírito de engano. Lá em Crônicas diz que Saul não consultou o Senhor. Ou seja, aquela consulta não tinha nada a ver com o Senhor, não tinha nada a ver com Samuel, homem de Deus, o Senhor. Era algo do engano. E as pessoas se perdem. As pessoas se perdem e vão num prato de pipoca, vão numa mulher para ler a mão, e vão numa macumba qualquer, você sabe, amados, e vão numa figa, numa mandinga, e enroscam as suas vidas em coisas enganadoras e destruidoras, buscando um socorro espiritual, uma boia salva-vidas. Se perdem, amado. O nosso socorro vem do Senhor, aleluia. O nosso Deus é poderoso para guardar, o nosso Deus é poderoso para livrar, o nosso Deus é poderoso para levantar os caídos, o nosso Deus é poderoso para manter os teus passos firmes em perseverança até o último dia, porque nós perseveramos, porque Ele é fiel e persevera em ser misericordioso e gracioso. Então volte os seus olhos para Deus. Ele nos dá um socorro verdadeiro, real, poderoso. Ele nos protege, perdoa e salva. Ele é um guarda que transcende o físico e protege o nosso ser mais íntimo, a nossa alma. Louvado seja o nome de Deus. Lembro as palavras de Derek Kidney, que diz assim, ele nos lembra que isso é importante você ouvir, porque você pode estar confuso: pastor, esse negócio é muito bom, mas eu estou passando problemas. Veja, ser guardado de todo mal não implica uma vida sem lutas, uma vida bem almofadada, mas sim uma vida bem equipada, com a armadura de Deus, bem estruturada. Quem sabe que vem por aí vales de sombra e problemas, vai estar preparado para enfrentá-lo com as armas de Deus. Você sabe que você está no mundo que Jesus disse assim: nesse mundo passais o quê? Água de coco e sorvete só da praia. É isso? Claro que não. Os torcedores do Vasco da Gama sabem o quanto é ter problema todos os dias. Um dia ganha de 5, outro dia perde de não sei quantos. Amém. Vai ser campeão pela fé. Está vendo como o irmão vive pela fé? É isso. É isso. Entende, amado? Então a gente passa tantos problemas, a gente tem a segurança, a gente sabe em quem a gente tem crido. A gente entra, o mundo passa aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amado, se fosse para ter desânimo aqui, com tanta conta para pagar, tanto problema de dificuldade financeira, tantas limitações financeiras, nossa, estava aqui numa piscina, mas eu sei em quem tenho crido, eu sei que Deus é maior. Existem pessoas com problemas muito maiores, saúdes, mas, amado, Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle, creia, haverá cura, haverá restauração para a tua vida. Então não é a ausência de desafios, mas é a presença do Deus que guarda e nos capacita. Então precisamos chegar ao final para orar a Deus. Estamos respondendo os tipos de socorro do Senhor: socorro circunstancial e espiritual. E pastor, termina então dizendo:
quando Deus pode ser o nosso socorro? Quando? Duas respostas breves para terminar. Quando? Quando saímos e quando entramos, desde agora e para sempre. Veja aí o Salmo 121, versículo 8, diz a palavra: o Senhor guardará a tua saída, amém, e guardará a tua entrada, amém também, e desde agora para sempre. Então, amado, este é o nosso Deus que guarda, este é o Deus que livra. Então, a expressão entrar e sair, essa expressão é mais do que uma referência literal de ir e vir. Ela abarca todas as nossas atividades durante uma vida inteira. Ela chama atenção para as rotinas diárias, os empreendimentos da pessoa, desde a aurora até o pôr do sol. Entrar e sair remete ao dia. Não molestará o sol, a noite, nem a lua. Essas são as atividades e a vida. Deus protege o peregrino desde o momento que ele sai de casa até o seu retorno, até a sua chegada num lugar seguro, onde ele vai levantar o acampamento. Ele guarda cada passo, cada decisão, cada empreendimento. Do trabalho ao repouso, Deus está presente, guardando seu povo em todos os seus afazeres da vida. Então você precisa orar a Deus. Você não pode começar projetos, relacionamentos, passos na vida sem orar a Deus, sem consultar o Senhor. Você não pode usar a oração como um step, como o último recurso do desesperado que já tentou de todo mundo, aí se lembrou que existe uma coisa chamada oração, vai lá e dá uma oradazinha. Você não pode usar a casa do Senhor como ponte de aeroporto Ben Gurion, para você vir uma vezinha e outra, e amém, aleluia. Sabe? Igreja não é praia para você surfar uma onda, daqui a pouco vai embora. Igreja não é baile para você ficar lá, você dá não sei quem, numa noite, alguma coisa, mas aparece um baile e depois vai embora também. Amado, igreja é lugar sério, é lugar de solenidade, de igreja. Eu quero uma igreja parecida com igreja, não com um baile. Um lugar onde eu tenha pertencimento, onde eu coloque a minha vida, onde eu estruture a minha vida, onde eu tenha ministério pastoral, onde eu tenha irmãos para contar com eles, orar, buscar a Deus. Uma igreja sólida, que não esteja aí nos ventos de doutrina, fazendo coisas pragmáticas só para ver números e igrejas vazias de Deus. Não! Eu quero uma igreja sólida sobre a rocha. Isso é a casa do Pai, a igreja de Jesus. É lugar de termos as atividades da vida guardadas, entrar e sair, e desde agora e para sempre, diz o Salmo. Ou seja, bota de novo aí, irmão Eliado Anthony, versículo 8: guardará a entrada e a saída, desde agora e para sempre. Eu recebo esta palavra, mano. Então, a dimensão temporal da proteção divina se expande até a eternidade. O Senhor protege o seu povo hoje, amanhã, depois de amanhã e para sempre. Ele guarda não apenas no tempo presente, mas por toda a eternidade. Aí está a segurança da tua salvação. Amado, não tem nada melhor do que ter a nossa salvação segura em Deus. Ai de mim se dependesse da minha expertise, ai de mim se dependesse das minhas próprias obras, ai de nós. É pela graça, irmão. Coloque tua confiança nele. E a tua vida será santificada e irá prosperar em Cristo Jesus. Então não há um momento sequer em que os que confiam no Senhor estejam desprotegidos ou abandonados. Não há. A proteção de Deus é real. Ela transcende a finitude e ela vai até a eternidade. Ela se estende para além dos limites do tempo e da eternidade. Deus é a nossa guarda para todo sempre. Deus seja louvado. Então, ovelhinha amada, termino dizendo que Deus é o guarda de Israel, como diz o Salmo. Essa expressão, guarda de Israel, nos remete à doutrina da aliança. Ou seja, nós que cremos em Jesus,
Somos o povo da nova aliança, firmada no sangue do Cordeiro. Nosso socorro vem daquele que morreu por nós na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nele está a nossa confiança de dia e de noite. Em todas as circunstâncias Ele guarda a nossa alma. Vivamos, portanto, cada dia com a certeza inabalável de que somos guardados por um Deus que não dorme, não vacila e cuja proteção é eterna. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa ajuda e auxílio sempre presente em tempos de angústia. Portanto, não fique por aí batendo cabeça, dando com os burros na água, sem direção, perdido na vida. Ovelhinha amada, você que está afastado, volte para a casa do Senhor, volte para o aprisco, lugar de ovelha no rebanho, volte, porque o lugar do filho é na casa do Pai. Não fique por aí batendo cabeça em cemitério, em macumba, em magia negra, em mundo, em baile, em rave, em carnaval, bloco do sovaco da minhoca, bloco da lacraia. Não faça isso, amado. Não vá para esses lugares. Aqui na casa do Pai é o teu lugar. Aqui é o lugar de você construir tua vida, de você construir a tua história e viver como um peregrino deste mundo rumo a Jerusalém celestial, guardado circunstancialmente, espiritualmente, ao entrar, ao sair, desde agora e para sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Milhares de vidas aplaudindo o Senhor na casa do Pai, e você aí também na sua residência, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Vamos orar a Deus, vamos lembrar aí os nomezinhos dos amados irmãos. Nosso primo, meu primo querido, Antônio Santiago, pastor, com arritmia cardíaca, vamos orar para ele seja curado. Irmã Rosiane Brito vai levar os resultados dos exames no dia 11 de dezembro ao oncologista, a pedido da tia Francisquinha, orando pelo Davi, que precisa se aposentar por razões especiais, ele deseja também voltar para a sua terra. Irmã Maria do Socorro, temos sentido muito falta dela, já há muitas semanas sem poder estar na igreja, está numa recuperação pós-cirúrgica, vai ainda operar o joelhinho, vamos orar pela vida dela. Nossa querida, amada pastora Deise Lúcia, está em acompanhamento da saúde, questão da arritmia, em nome de Jesus declaramos, está curada, vai ter aí para o ano que vem uma cirurgia oftalmológica, orando a respeito disso em nome de Jesus. Ela tem lá uma questão de honra contra um posto Pituba, declaramos a sua vitória, e a assistência médica também, que será julgado entre o dia 21 e 28 de janeiro, declaramos a sua vitória em nome de Jesus, provisão para a glória de Deus. Irmã Marilene Almeida está em recuperação pós-cirúrgica, vamos orar para a sua plena saúde e recuperação. A tia Francisquinha, a mama calcificada, exame de carótida, causa judicial, precisa de um milagre até o final desse ano aí, uma bênção financeira também na sua vida. Irmã Neuza Maria está precisando de marcar a cirurgia, não conseguiu ainda marcar a operação. Ore pela vida dela em nome de Jesus, e que todo sentimento de perseguição caia por terra. Irmã Delta, cirurgia para retirada de tireoide. No dia 13 de janeiro vai fazer ela uma cirurgia, questões da tireoide. Irmão Luiz Borges, questões de diabetes, rigidez nas pernas, dificuldade para andar. Ore pela vida dele em nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Cássia fazendo exames lá do ombro também, orando pela vida dela em nome do Senhor Jesus.
Pérola Xavier, liberta, sarada espiritualmente de todo mal, em nome de Jesus. E ore pelo nosso ministério. Nosso irmão Eliardo projeta também lá agora, momento oportuno para você semear, antes de começarmos a orar. Semeia a tua semente. Nós estamos no mês de dezembro, as responsabilidades da igreja dobraram esse mês, mas os dízimos nem sempre dobram, e no nosso caso, nós não temos visto essa entrada de 13º na igreja, mas as contas da igreja dobraram. Então, amados, sinta no coração, por favor, sinta, é um pedido pastoral, sinta no coração de lançar uma semente extra. Nós precisamos pagar o aluguel segunda-feira agora, e ainda nos faltam R$3.000 para pagar o aluguel. Faz aí uma semente financeira, estamos em déficit esse mês. Faz uma semente financeira especial, faz uma semente de amor, uma semente de alegria. Nós temos diante de nós um grande desafio com a nossa igreja de Itaipu, para fazer aquele templo encher, e aquele templo cheio vai ser bênção também aqui para a nossa igreja da Tijuca. Eu creio que vamos tirar essa igreja da Tijuca aqui do aluguel, irmãos. Nós temos aqui irmãos de mais de 20 anos conosco, que merecem viver essa vitória aqui na Tijuca também. Merecem, por dignidade, por honra, viver esse milagre aqui também. Eu já expliquei à igreja que nós demos esse primeiro passo de comprar a igreja em Itaipu, porque as coisas aqui no Rio estavam muito caras. As coisas estavam muito caras, na casa de 2,5 milhões, 3,5 milhões, a compra de um imóvel que tenha o mínimo de adequação para se fazer um templo. É diferente de comprar um apartamento, é diferente de comprar uma casa pequena. Um lugar precisa de um mínimo de estrutura para se fazer de uma igreja. Era de 2,5 milhões para cima, estava tudo muito caro. Então nós demos um primeiro passo numa compra de um imóvel em Itaipu, que já está desde 2022 em obras, para que pudéssemos ter o templo que temos lá hoje. E eu creio que vamos também a seu tempo tirar a igreja aqui do aluguel. Então temos um grande desafio financeiro e precisamos de um aporte financeiro grandioso, substancial. Precisamos tirar a conta da nossa igreja sempre ali do zero, pagando contas, contando dinheiro para pagar as contas. Precisamos de um grande aporte substancial financeiro para gerir um ministério, para gerir tantas responsabilidades, levantar profissionais. Precisamos de gente trabalhando no TI da igreja. Não tem como o pastor fazer todo o trabalho sozinho. Precisamos de ter gente trabalhando no TI da igreja, trabalhando no site, colocando as informações no site, fazendo a divulgação pelo tráfego da internet, Instagram, Facebook, site, colocando no Twitter, no X, no Facebook, Instagram, postando diariamente 2, 3 postagens, criando blog com conteúdo, site na internet, rádio online, criar possivelmente uma TV online. Irmãos, precisamos de uma equipe de TI para trabalhar. Quem não é visto não é lembrado. A propaganda, diz o ditado aí fora, é a alma do negócio. Ou seja, precisamos divulgar, precisamos crescer, precisamos de suporte financeiro. Não tem como fazer um trabalho desse tamanho sem uma equipe de TI, sem uma equipe de mídias. Vivemos na era da internet. Não precisamos de suporte financeiro substancial para isso. Semeie, por favor. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem, você é uma pessoa com muitas condições financeiras e tem buscado um lugar sério para semear. Aqui você encontrou. A nossa igreja tem mais de 20 anos de CNPJ. Somos uma igreja estruturada. Pastor Anderson tem formação no Seminário do Sul. São homens sérios, há mais de 20 anos de ministério pastoral ordenado. Você está aqui, é uma igreja séria e íntegra. Semeie nesta casa. Deus vai abençoar a tua vida grandemente, em nome de Jesus, para a glória do Pai. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, Liardo, pode tirar o Pix até agora, deixa a imagem do logo. Senhor Jesus, Deus amado, Deus eterno, Deus vivo, Deus verdadeiro. Nós, Pai, estamos na Tua casa
e cremos, Deus, que Tu és um Deus de milagres. Tu és um Deus que operas na vida dos Teus filhos, opera na vida da Sua igreja, do Seu povo, Pai. Nós temos visto ao longo de milhares de anos, Pai, que a Bíblia nos cobre milhares de anos, mais de 5.000 anos, nos mostra a graça de Deus conduzindo o Seu povo, mesmo em meio a vales escuros, a montanhas rochosas, a perigos entre os assaltantes das estradas, as víboras peçonhentas, aos perigos invisíveis da noite, tantos e tantos problemas como o sol que molesta pela manhã e a lua à noite. Oh meu Deus, tantas questões, tantos lutas, dardos, problemas, é questão de doença, é questão de casamento, família, é questão financeira, emprego, desemprego, são desafios regulares, desafios extraordinários, são todos os dias, Pai, que saímos à rua, ao entrar, ao sair, há uma guerra no mundo aí fora, há lutas, há vozes contrárias, há vozes externas dos gigantes que falam contra nós, e há também vozes às vezes internas, como dardo inflamado, pensamentos negativos, mentirosos. Então, ó Deus, nós estamos diante de octógono de UFC, ringue de batalha. Essa é a realidade da vida de milhares de pessoas, Pai. Mas nós também temos a realidade da graça, do poder, da misericórdia, da capacitação, da unção, do poder que vem do alto, da paz de Cristo que excede todo o nosso entendimento. Nós temos a ação divina a nosso favor, anjos ministradores que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Nós temos o Espírito, que coisa melhor do que ter o Espírito Santo de Deus, Todo-Poderoso, habitando em nossa vida, ministrando, nos fazendo lembrar da palavra de Deus. Nós temos Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, que vive intercedendo por nós, nosso advogado junto ao Pai. Ó Senhor, nós temos tudo, meu Pai. Nós temos a graça, temos o poder, temos a unção, temos a alegria do Espírito, temos o Deus tremendo, ó Pai. Não permitimos pensamentos assaltantes na nossa cabeça, não permitimos, ó Deus, vozes contrárias, não permitimos, ó Deus. Nós seguimos o conselho de Paulo: pensai nas coisas lá do alto. Nós mantemos o padrão das sãs palavras. Não abandoneis, portanto, a vossa confissão e a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Achegue-se ao trono da graça. Vai haver socorro, vai haver misericórdia. Quando foi que o justo foi desamparado? Quando foi que a igreja de Jesus perdeu? Quando? Jamais. Jamais. Porque o guarda de Israel é verdadeiro. Jeová Tsevaot, o Senhor dos exércitos. Oh meu Deus, hoje no Brasil tem problema até em fazer pedido de vigília, o Senhor dos exércitos. É uma perseguição religiosa, uma perseguição cristã. O mundo está em colapso, Pai. Mas a igreja não vai fechar a boca. Ninguém vai calar a igreja do Senhor. Ninguém tem poder para calar a igreja do Senhor. A igreja do Senhor está acima disso tudo, porque a igreja do Senhor é um corpo místico. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo. A igreja do Senhor é mais do que um CPF.
Muitos CPFs, a história da igreja, foram cancelados. Mas quando se cancela um CPF de um justo, a igreja cresce mais ainda, o evangelho avança mais ainda, porque o Espírito Santo desperta a igreja do Senhor. Quanto mais o mundo intenta com violência, com repressão contra o povo de Deus, mais o povo de Deus avança. Satanás é burro. Não adianta lutar contra a igreja do Senhor, porque a igreja de Deus é mais que vencedora em Cristo Jesus. E ninguém vai trocar os valores da igreja, ninguém vai calar a voz do povo do Senhor. Não há comunista no mundo que cale a voz da igreja, e ponto final. A igreja de Jesus está sobre a rocha que é Cristo. A igreja de Jesus segue, toma a sua cruz e segue Jesus Cristo. Às vezes, Pai, há muitos perigos, há jornadas difíceis, há lutas, mas nós sabemos em quem temos crido, Pai. É tempo da igreja do Senhor despertar. Há muito cristão evangélico dormindo, Pai, dormindo espiritualmente, bebendo das coisas do mundo, não frequenta a igreja, não congrega, não ora, não lê a Bíblia, não dizima, não oferta, não ajuda os desafios da igreja, não evangeliza, não fala de Jesus, está todo o tempo ou no mundo torcendo para o futebol, ou no bailezinho não sei da onde, ou na rodinha do sambinha. E onde que está reino, Jesus, igreja, obra do Senhor, oração, palavra? Cadê? Não, mas eu sou cristão. Mas você é cristão para quê? Só para pedir salvação? Mas nós temos que ser cristãos para também pagar o preço disso daí, com oração, com fidelidade, com amor, com presença nos cultos da igreja. Depois que começamos o culto online, todo mundo se acomodou. Nós precisamos voltar ao culto presencial durante a semana também. Então, ó Deus, nós temos grandes desafios diante de nós, Pai. Eu oro por todos eles, Pai. Peço a Ti agora, Deus. Nós temos uma igreja a ser plantada em Itaipu. Os campos estão virgens. Nós temos uma igreja para plantar. Vamos começar um desafio muito grande, ó Pai. 2 ou 3 famílias naquele templo maravilhoso que o Senhor nos deu. Muitos desafios, e eu creio que o Senhor vai nos dar uma grande vitória, em nome de Jesus. Nós temos aqui na Tijuca, Pai, membros conosco há mais de 20 anos, Pai. Esses irmãos não podem ser abandonados. Que pastor seria eu? Que pastor seria eu que deixa as ovelhas para trás? Que pastor seria eu? Não teria confiança? Não seria um pastor que inspira confiança para ninguém? Que deixa as pessoas para trás? Não posso fazer isso. Então, ó Pai, os desafios são dobrados, porque nós temos um grande desafio, de uma grande bênção que o Senhor nos tem dado em Itaipu. E nós temos aqui, ó Deus, esse templo, acabar com esse aluguel daqui, que é R$5.000, é pesado. Todo mês R$5.000, pesado. Uma igreja tão pequenininha que ficou, é pesado, ó Pai, que só temos conseguido pagar por um milagre da graça de Deus. Precisamos tirar esse templo do aluguel. Precisamos, Pai, ter a estrutura para levantar uma equipe de evangelização e TI que faça o trabalho para essas 2 congregações de Itaipu e da Tijuca. Trabalho de TI, trabalho de internet, não importa onde a pessoa vai estar. Pode ser lá de Itaipu, pode ser da Tijuca, mas ela vai trabalhar para as 2. É online, é internet, precisamos dessa equipe formada. Então, aos poucos, vamos também levantar louvor, sociabilidade, recepção, evangelismo, células,
capelania, ministério das crianças, mais pregadores na igreja. Deus, precisamos ter vários pregadores na tua casa, várias pessoas trabalhando, evangelizando, fazendo a obra do Senhor, várias ovelhas, Jesus, ministrando a palavra de Deus, pessoas capacitadas, pessoas que para subir no altar da igreja precisam ser capacitadas, precisam ter uma vida ilibada, precisam ter a chancela, a tarimba, a credencial e a aprovação do pastor da igreja. Mas nós vamos ter equipes de pregadores na igreja, cultos de segunda-feira de louvor, quarta-feira da palavra, sexta-feira da oração, sábado dos jovens e domingo do Senhor Jesus. Louvado seja. Terças e quintas teremos ensaios com os grupos. Terça-feira, oficinas, cursos, vida de estrutura da igreja, oficina de convivência. De domingo a domingo na casa do Senhor, ter oportunidade de laços, de estreitamento de laços. Uma vez por mês, aniversários para os irmãos da igreja, pregadores nos aniversários, oração, comunhão, a igreja lembrando datas especiais das pessoas, vínculos, famílias. Oh, santo Deus! 23 anos vivendo da obra do Senhor, fazendo a obra de Deus, experiências de ministérios grandes e pequenos. Creio que temos alguma sabedoria em Deus para poder realizar grandes obras. Então, ó Pai, declaramos, Senhor Jesus, um suporte substancial, financeiro, Pai. Abra as janelas dos céus sobre o nosso ministério em termos financeiros, Pai. Vamos construir uma grande estrutura e obra para o louvor e a glória do Teu nome. Deus, essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, Pai. E colocamos finalmente todas essas ovelhinhas, Pai, diante de Ti. Certamente, como os irmãos já são instruídos, cada um pega aí um nome, alguma coisa que mais seja relevante, ora e permaneça orando durante a semana. Assim, Pai, enviamos uma oração a todas essas vidas: Antônio Santiago, Rosane Brito, Davi, Maria do Socorro, Deise Almeida, Marilene Almeida, Francisca Beninca, Neuza Maria, Delta, Luiz Borges, a Pérola Xavier, Rafael de Jesus, todos esses jovens, todas essas pessoas, debaixo da bênção de Deus. Pai, nós oramos, nós pedimos, nós buscamos, nós já Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Abra uma porta, Deus, de emprego para o meu irmão Antônio de Almeida. Deus, depois de 24 anos, foi desligado da sua companhia, mas ele tem uma experiência muito grande. Certamente foi desligado porque o superior dele tinha medo dele, porque a capacidade dele é muito grande, muito maior do que o cara que mandou ele embora, muito, 10 vezes mais. Então certamente há uma porta de Deus aberta já para a vida dele. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Assim terminamos essa noite com alegria, crédulos, totalmente certos de que a resposta vem maior, infinitamente maior do que imaginamos, pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, amém e amém. Pois bem, ovelhinha amada, obrigado por ter ficado conosco em oração até o final desta live, deste culto maravilhoso. Que você tenha um final de semana lindo, maravilhoso, cheio da glória de Deus. Que você desfrute da graça, da bondade, da paz, do amor, das doces consolações do Espírito Santo. Que você tenha uma noite de sono revigorante. Uma hora antes de dormir, tire qualquer luz azul diante de você, celular, internet, televisão, para você dormir bem, dormir tranquilo. A partir das 6 horas da noite, não tome mais cafeína, só um chazinho de valeriana com maracujá e cidreira e um melzinho para você dormir bem, tá bom? E ter uma noite tranquila, com a graça de Deus. Domingo será a ceia do Senhor. Esteja conosco, venha adorar, venha se alegrar,
venha bendizer, venha exaltar o nome de Deus. Se você está ouvindo aí, faz uma caravana, feche lá 2, 3 carros, venha para cá, venha adorar. Aqui você tem palavra, você tem louvor, você tem alegria, você tem comunhão, você tem aqui uma igreja estruturada, um ambiente aconchegante, tem ar-condicionado, tem aguinha, tem cafezinho, uma igreja do amor, uma igreja da palavra. Venha louvar a Deus, venha ser pastoreado de forma amorosa, verdadeira e profunda. Rua General Roca 340, Salão 7, Galeria. Venha estar aqui, irmão, venha adorar ao Senhor. E em breve, Estrada Francisco da Cruz Nunes, 10.031, região oceânica de Niterói, na sede nacional da Missão Evangélica. Aguardamos por você domingo para a ceia do Senhor. Uma noite abençoada, graça e paz. Somos o que somos pela graça de Deus. Amém e amém.